continuar, né? Vamos continuar. Verdade. Muito bem, então hoje eu vou tentar, Cleide, se der tempo, se for possível, fazer até resumidamente, né, até o 34, terminar o livro de Deuteronômio, que aí a gente volta na segunda já com o livro de Josué, tá bom? Ok. Bom, Bíblias na mão, Deuteronômio capítulo 29 vai falar sobre é, Deus chamando Moisés outra vez e Moisés fazendo também, escreveu para que o povo entendesse que o seguinte, versículo 5, é repetição, né? Deus deixando claro que o sustento, que a provisão, que tudo foi obra da mão dele. 40 anos eu fiz vocês andar pelo deserto, vocês não envelheceram as suas vestes, não envelheceu o vosso sapato no vosso pé, não inchou, vocês não tiveram dificuldade, vocês comeram pão, tiveram água com fartura, e aí vai falar das guerras que venceu. No versículo 8, diz assim, ó, vós todos estáis perante o Senhor, os capitães, os anciãos, os oficiais, os homens, os meninos, 11, as mulheres e o estrangeiro. Então, observe, todas as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir esse memorial que o nosso irmão Moisés estava passando para o povo de Deus. E eu repito, isso é importante e nós precisamos ler com muita calma. Vamos avançar? Versículo 23. Aí Deus vai falar da sua ação com relação a Sodoma e Gomorra. Ariadna, pode falar, amiga. Abri a Oi. Bíblia. Boa tarde, obrigada, Leite. Antes que você passe, eu queria uma explicação a respeito do versículo 15, Coragem, quando ele diz que Deus e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Quem é essa pessoa que não está? Ele está se referindo a nós ou está se referindo a outra pessoa? Quem é? Vou ler o texto. Eu vou ler o texto. Versículo 13 diz assim: para que hoje se confirme para o seu povo e que ele te seja Deus, como tem dito, e como jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quem é que não estava com eles naquele momento? Abraão e Abraão, Isaque e Jacó. Tá bom? Vamos avançar. E, bom, e claro que também a gente pode fazer uma aplicação para os nossos dias, porque ele continua sendo Deus e ele é o nosso Deus, né? Versículo 25: deixaram a aliança do Senhor, porque que, enfim, muita coisa aconteceu e essas pessoas se perderam, digamos assim. Então, tá aí. Versículo 27, o Senhor se acendeu a sua ira contra essa terra para trazer a ela as maldições que estavam escritas nesse livro. O Senhor arrastou de sua terra e assim por diante. Era uma coisa que Moisés queria que o povo tivesse sempre em mente. Aquilo era uma ação direta de Deus. Tanto a herança que eles estavam recebendo, quanto se algum dia eles perdessem, Cleide, era porque eles tomaram a decisão de trair a Deus. E era uma traição aberta. Né? E aqui tem um verso que rege a minha vida, viu, Cleide? Se vocês tem em Jeremias também muitos versos que eu amo, o profeta Jeremias, assim como Daniel e Apocalipse. Mas tem um que eu cito toda vez que eu vou estudar a Bíblia com alguém, que é Deuteronômio 29, 29. É a minha cara. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então, observe, às vezes eu estou estudando o Apocalipse com alguém e a pessoa me pergunta, por exemplo, no Apocalipse, é possível a gente perceber aí a data da volta de Jesus? Eu falo, não. Não foi esse o objetivo do livro do Apocalipse. E depois, nós temos o que Jesus falou no livro de Atos, nós temos o que Jesus falou no livro de Mateus, e daquele dia, ora, ninguém sabe. Mas ninguém sabe mesmo. Claro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sim, porque Deus tem um controle sobre todas as coisas. Aí alguém que gosta de Bíblia vai dizer, mas Jesus disse que daquele dia, ora, ninguém sabe, nem ele. Sim, porque Jesus estava conosco, como vivendo nesse mundo. Essa informação, ela, claro que hoje ele sabe, porque ele está no lugar santíssimo. Então, nada passa diante dos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a melhor explicação para, digamos assim, para que nós possamos, de alguma forma, explicar aos nossos irmãos quando nos perguntam isso. Então, o Apocalipse não vai dizer isso para você, nem o livro de Daniel, a data, nem a hora, nem o dia, porque algumas pessoas têm feito malabarismo bíblico, Cleide. Fala assim, Jesus disse que daquele dia, hora, ninguém sabe, mas o ano eu sei.
peraí, quieta. Como é que ele vai, né? A pessoa vai dizer assim, não, ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas um mês eu sei. Sim, quando Jesus diz de hora, ele está falando um todo. Ninguém sabe o ano, ninguém sabe o segundo, ninguém sabe o minuto, ninguém sabe nada a respeito disso. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a propósito, observe como a divindade trabalha. Enquanto Jesus está no lugar santíssimo, o Espírito Santo está conosco. E o Pai continua como o grande mantenedor de tudo. Então, em um determinado momento, o Filho vai dizer, está feito, o Espírito Santo vai dizer, está selado, e o Pai vai dizer, filho, chegou a hora. Lembra dos arautos do rei cantando a música? Filho, vai, chegou a hora, vai buscar a família Manuel, vai ressuscitar Rutinha, vai ressuscitar Pastor João, traz todo mundo de volta, Karine, que era a moça que aprendeu a Bíblia com a gente, que sempre estava aqui, e assim por diante. É dessa forma, tá? Então não se preocupe com o dia e a hora, mas se preocupe em estar com Cristo, como fez João, que na hora que Jesus ressuscitar, você vai estar igual João, ali na porta, esperando a ressurreição. Quando Jesus for para a pescaria, você vai estar com ele. Então, fixe os olhos no Mestre. Confia no bom Salvador. Eu estou cantante, está vendo? 30. Segue os conselhos, segue as admoestações. Versículo 10. Quando deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos escritos nessa lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Esse, inclusive, foi um versículo que o Rico meio que citou ali, né, na conversa de Jesus com ele. Jesus falando com ele com Cristo. Versículo 14. Essa palavra tem que estar perto de você, tem que estar na sua boca, no seu coração, você precisa cumprir. Jesus ainda vai falar no Moisés, passando a mensagem de Deus para o povo, diz, hoje te ordeno e te proponho a vida e o bem, o mal e a morte. Bom, cada um de nós precisamos escolher. Moisés nos diz, os céus estão por testemunha, assim por diante. Deus, falando através de Moisés, versículo 19, escolha, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, perceba que as bênçãos e as maldições são condicionais. Alguém, às vezes, pergunta para mim, por que as pessoas têm uma tendência de virar, né? Infelizmente, as costas para Jesus, né? Diante de tantas bênçãos que ele nos propõe, etc. Porque, infelizmente, irmã Maria Edna, depois que nós somos contaminados pelo vírus do pecado, o DNA nosso foi alterado, né? Nesse sentido, o DNA espiritual. Então, Cleide, a nossa natureza, ela ficou completamente pervertida. É por isso que você vai no lugar, e eu vou dar um exemplo. Hoje passou um carro muito bonito por mim, sabe, Cleide? Mas quando olha só, eu sou uma pessoa que eu tenho uma propensão ao otimismo, a ver as coisas boas. Aí depois que o carro passou, eu percebi uma coisa, Ariadne, que o carro estava amassado. Ô, Cleide, eu fiquei triste comigo mesmo. Eu falei, nossa, o carro tão bonito, eu vi o amassado do carro. Por que eu não olhei para o bonito do carro? Mas é isso, é porque a nossa mente tem essa tendência, infelizmente. Capítulo 31, eu estou dando esse exemplo, que muitas vezes você vai na igreja e Cleide vai toda bonita cantar. E ela canta bonita, mas a saia dela estava um dedo abaixo do joelho. Você fala, não, está escrito, um palmo abaixo do joelho. Aí você vai, perdeu toda a bênção da música que foi inspirada, iluminada pelo Espírito Santo, porque você bateu o olho na unha pequena que estava dentro do sapato dela e viu que a ponta da unha estava pintada de vermelho. Olha que coisa. Se concentra no Senhor, pelo amor de Deus. Vamos desfrutar dos últimos dias vivendo na presença de Deus. 31, versículo 3. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele vai destruir todas essas... gente, percebe isso? Não era o braço dos soldados de Israel que ia desbravar e vencer todas as batalhas, era o próprio Deus. O que o pessoal precisava fazer? O mesmo que eu e você. Ajoelhar, orar, jejuar e esperar o Senhor trabalhar e abrir as portas que precisa abrir. Você também não vai cruzar os braços, porque a vida espiritual, nós não podemos descansar. Descansar no Senhor e seguir trabalhando e permitindo que o Espírito faça a transformação nas nossas vidas. E aí, no versículo 3, ainda diz, Josué que vai adiante de vocês, como o Senhor falou. Versículo 9, cuidado com esta lei. Toma aqui, os sacerdotes, filhos de Levi, eles que levarão a arca do Senhor e todos os anciãos de Israel. Versículo 10, no final de cada 7 anos, olha,
no ano sabático, vocês, no tempo do ano da remissão, tá vendo? Na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor, no lugar em que ele escolher, vocês vão ler essas ordenanças. Então, tudo isso era para ser lido a lei, né, diante do povo de Israel. E aqui vem uma dica de Deus que serve para os nossos dias. Versículo 19. Transforme-se em cântico, Moisés, porque quando a pessoa canta, é mais fácil para ela memorizar. E bem diz, né, um ditado, quem canta seus males espanta, não é isso? Eu acho que é mais ou menos assim. Versículo 26, pega esse livro e coloca do lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus. Presta atenção. Os testemunhos, as tábuas da lei estavam dentro da arca, mas as leis cerimoniais e outras coisas que estão incutidas, incluídas aqui, ficavam do lado da arca. Grave essa informação, que mais à frente nós vamos precisar dela, tá bom? Bom, muito bem. Rapidamente, o capítulo 32 é dito: ouça, ó terra, a terra não tem ouvidos. Mas no versículo 1, está dizendo, numa linguagem figurada, que todos nós precisamos ouvir. Versículo 4. Ele é nossa rocha, diz a Bíblia, cuja obra é perfeita. Deus é verdade. Grava isso. Deus é verdade. Porque quando você estiver dando estudo bíblico, você vai precisar relembrar isso aí. Lissandra, se estiver aqui, observe a mensagem de Marçal. Ele está precisando do link. Versículo 7. Lembre-se de que no passado, muitas gerações, pergunte aos anciãos, pergunte a seus pais, etc., como o Senhor trabalhou para que tu fosse, né, no caso Israel, uma nação abençoada. Versículo 9. Jacó é parte da sua herança, é a porção do Senhor, o seu povo. Versículo 11. Como águia desperta a sua ninhada. Lembra Jesus usando isso quando ele estava chorando por Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir você. Olha aqui Jesus dizendo, no versículo 11 do capítulo 32. 17. Cuidado com os deuses que vocês vão encontrar por aí. Não sigam essas falsas divindades. Não são deuses. São estátuas. Não obedeçam esse povo. Não ofereçam sacrifício a esses deuses, porque eles não são Deus coisa nenhuma. São demônios. Bom, e aí nós avançaremos agora para o capítulo 33, e na hora certinha eu paro. Cleide, pode deixar. E no capítulo 33, nós temos agora Moisés abençoando as tribos. Rúben, versículo 6, Judá, versículo 7, Levi, versículo 8, e assim vai descrevendo Benjamim, 12, e José, 13. Aqui tem umas dicas, você vai depois Gade no 20, Dan no 22, Naftali, Assé, e assim por diante. Você vai tendo dicas dentro dessas bênçãos. Olha só, pega a visão. As bênçãos dadas por Jacó, as bênçãos dadas por Moisés, e aquilo que Deus falou das tribos, é mais ou menos o que vai dar origem àquelas bandeiras que eu mostrei para vocês nas outras aulas aí, e estão entrelaçadas. É importante que leia, né? E que tenha uma visão completa a respeito disso. Chegamos ao capítulo 34, Moisés sobe o monte, chegou o momento de ver a terra prometida e de descansar no Senhor. E a Bíblia vai dizer, no versículo 6, que Moisés ele estava ali, e a Bíblia descreve que ele morreu. E ele foi sepultado no vale, na terra de Moabe, versículo 6. E ninguém sabe onde está a sua sepultura. O escritor que finalizou o livro de Deuteronômio disse até hoje, mas nós sabemos que Moisés ressuscitou, e é o que está escrito no livro de Judas. O versículo 8, o povo chorou por Moisés por 30 dias, e versículo 10, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor falava cara a cara. Nós sabemos que o próprio Moisés disse, olha, virá um profeta, e a ele vocês vão ouvir uma referência ao Messias, Jesus Cristo, que foi chamado, nós já lemos, Cleide leu para a gente no livro de João, Jesus era tratado como o profeta, em referência justamente àquilo que Moisés profetizou a respeito daquele que viria. Deus abençoe você e que você não perca tempo, dedique ao estudo da palavra do Senhor e entenda, escute uma coisa, o que o Espírito Santo falou
com os nossos irmãos quando estavam no deserto. A Bíblia vai dizer: ouça, ó terra, ouça, ó céus. E no livro do Apocalipse, o Espírito diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se nós temos ouvidos, e aqui serve para o ouvido espiritual também, que o Espírito continue falando conosco. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Eu oro por quem hoje, Cleide? Nossa irmãzinha Thaís Ambroso. Já chegou? Eu não vi ainda, viu? Mas finalmente, Tá, daqui a pouco ela entra. Ela é pontual. ok. Ok, então vamos orar. Bondoso Deus, hoje é um dia triste para a família Emanuel, porque nós iniciamos o sábado aqui na Europa, nossos irmãos daqui a pouco estarão também iniciando as horas santas e benditas no Brasil, mas hoje nós tivemos, o senhor sabe, o senhor acompanhou a rotina, assim, ela faleceu. E nós certamente acreditamos na primeira ressurreição. E isso é que nos dá esperança para que nós sigamos pregando, cultuando, louvando, estudando a Bíblia, estudando a lição, praticando aquilo que nós sabemos que é importante, que vai abrir esse canal, que é a nossa mente, para que o Santo Espírito fale às nossas mentes e aos nossos corações. Então, nós estamos num misto de tristeza, mas também de grande expectativa e de grande esperança. Essa família já existe há um bom tempo, tem sido mantida pelo Senhor, e nós sabemos que um dia nós teremos a oportunidade de estar todos reunidos, os vivos e aqueles que descansam hoje no Senhor, completamente restaurados e ressuscitados na primeira ressurreição. Até lá, que nós não sabemos quanto vai demorar. O colapso no mundo é muito grande, então nós temos muitos sinais, mas nós sabemos que o Senhor é soberano. Nesse dia em que o Senhor disser, está feito, ajuda, Senhor Jesus, que aqui na terra o Espírito Santo possa também dizer, eles já estão selados, para que nós, juntos, nós que estaremos vivos, se assim o Senhor permitir, juntamente com aqueles que já descansam no Senhor, possamos novamente estar juntos para comemorarmos a vitória que não é nossa, é do Senhor em nossas vidas. Obrigado por tudo. Abençoe a direção da família Manuel. Abençoe a Thaís que vai pregar daqui a pouquinho, que ela, cheia do teu Santo Espírito, iluminada por ti, fale aos nossos corações e que nós possamos ouvir, iluminados pelo mesmo Espírito. Abençoe a Cida Cabral, a Dalvanice, sei com a Jane, abençoe a todas a irmã Ilza, é uma pessoa que nós temos orado muito no privado, que o Senhor abençoe muito a vida dela, e a todas as outras pessoas que aqui estão. Abençoe Cleide e família, tome todos nas tuas mãos, nos tome, Espírito Santo, em tuas mãos, e nos salve, em nome do Pai, do Filho, pois essas bênçãos nós te pedimos, em nome de Jesus, entregamos nossas vidas em tuas mãos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Como hoje não teve pergunta, então não vai ter resposta lá